Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos caminhando com o nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nós adoramos a Santíssima Trindade, um Deus em três pessoas: Pai, o Filho e o Espírito Santo. A segunda pessoa veio no meio de nós, como diz São João no prólogo, ou seja, no primeiro capítulo. E o Verbo divino se encarnou e habitou no meio de nós. Jesus veio para nos orientar, para nos encaminhar. Jesus veio para fazer com que todas as religiões existentes pudessem se voltar para Ele, para a verdadeira religião. Jesus é o fundador da Igreja Católica, do cristianismo. Do lado de nosso Senhor Jesus Cristo, diz São João, saiu sangue e água. Está no capítulo 19, também do Evangelho de São João, quando aquele soldado inseriu a lança em Jesus, saiu sangue e água, que simboliza o nascimento da igreja, que se dá com a água, que é o batismo, e o sangue, que é a Eucaristia, é a Santa Missa. E Jesus agora está falando para nós, neste grande sermão, que está no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus. Nós estamos aqui no capítulo 5, do versículo 17 até 19. Então Jesus, ele está agora ensinando e ele está dizendo o seguinte: diante de qualquer questão existente ali no caso entre os judeus, de que ele veio para mudar a lei, Jesus já começa dizendo: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Então, o Antigo Testamento foi preparando todo o povo para a vinda do Messias, para a vinda de Jesus. E agora Jesus está aqui, está no meio de nós, está ali com eles. E Jesus está dizendo: agora eu estou cumprindo tudo o que foi falado. E aí ele reafirma: em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir. E isso aqui é importante, meus irmãos, saber. Um dia, tudo isso vai desaparecer, viu? O mundo não existirá mais. Quando Jesus vier na sua glória,
E aí a Igreja Católica vai nos ensinar que será o dia do juízo universal. No dia do juízo, tudo vai desaparecer e vai sobrar apenas esses dois estados. O estado das pessoas que estarão no céu e o estado das pessoas que estarão no inferno. Aqueles que estarão na felicidade eterna, vivendo com Deus, e aqueles que estarão no inferno, vivendo com Satanás. No céu, felicidade para sempre. Lá não haverá choro, não haverá mais sofrimento de nenhuma espécie. No inferno, sofrimento para sempre. Então é isso que Jesus está dizendo. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula será tirada da lei sem que tudo se cumpra. Então, tudo que foi falado no Antigo Testamento em relação a Jesus, no Antigo, e tudo que se realizou com Jesus no Novo Testamento. Então, todas as coisas, meus irmãos, que Jesus falou, tudo vai acontecer. É isso que ele está dizendo. Vamos ser simples, não vamos complicar. Tudo vai se realizar antes que Jesus venha na segunda vinda. Porque ele veio na primeira vinda para nos indicar, para mostrar como nós devemos viver e tal. Ele veio nos redimir, então ele morreu na cruz, nos salvou. E isso estava previsto também no Antigo Testamento, a morte dele, como diz lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, que ele iria estar entre dois facínoras, que ele iria ser levado como um cordeiro ao matadouro, ele iria calar a boca. Tudo isso foi previsto e Jesus está dizendo que tudo isso iria acontecer e aconteceu. Então Jesus venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo. Agora, depois, ele ressuscita ao terceiro dia, depois ele vai para o céu, ele fica ali os 40 dias com os apóstolos, depois, nos 50 dias, envia o Espírito Santo e ele volta para a casa do Pai. A ascensão de Jesus. E ele disse agora que ele vai retornar para buscar os seus eleitos. Mas antes do seu retorno, muitas coisas irão acontecer, é o que Jesus está dizendo. Mas o que é que vai acontecer? Bem, na segunda vinda, antes da sua segunda vinda, a Igreja Católica será perseguida. Durante séculos, a Igreja foi perseguida, mas em alguns lugares. Mas acontecerá a perseguição à Igreja a nível universal, em todos os lugares. Onde houver cristãos, padres, bispos, todos serão perseguidos porque o mistério da iniquidade vai se erguer. O anticristo vai se colocar. Como diz no livro do Apocalipse, ele fará prodígios e milagres e muitas pessoas muitos, até os católicos, irão se admirar com as coisas que ele fará e irão segui-lo. E ali fala no capítulo 13 do Apocalipse, ninguém vai comprar, ninguém vai vender se não tiver a marca dele. E aí vem o quê? A apostasia. Mediante a perseguição, os cristãos, os católicos não irão resistir, muitos não irão resistir. Eu não estou dizendo que serão todos, mas muitos não irão resistir. Assim como no passado muitos morreram pela fé, no futuro também muitos morrerão pela fé.
mas muitos irão apostatar. Então fica bem claro aqui que eu não estou falando de apóstolos, eu estou falando de apostasia. Apóstolos são os discípulos dos apóstolos que são enviados. E o apóstata é aquele que nega a fé. Então muitos negarão a fé. Essa é a verdade. É a verdade do Senhor. Apostasia, perseguição, muita confusão doutrinal. Muita confusão. A igreja entrará numa confusão doutrinal, cada um ensinando, falando o que quer. E nós já percebemos isso, né? Mas ainda não está no cumprimento de tudo. Mas essas coisas vão se realizar sim. E aí que entra, quando Jesus diz, o irmão entregará irmão, pai entregará mãe, filho entregará pai, e assim por diante, nora, sogro, entregando um ao outro, procurando salvar a sua vida, ou melhor, essa vida, né? Porque Jesus disse que nós não podemos ter medo daquele que pode tirar essa vida terrena. Ele disse que nós devemos ter medo sim daquele que poderá sim, depois de nós morrermos, nos lançar no inferno. Foi isso que Jesus falou. E aí vai acontecer o sincretismo religioso. Sabe o que é o sincretismo religioso? É a mistura. Essa mistura, igreja católica com igreja pagã, igreja católica com as religiões afros, é igreja católica misturada com outras religiões pagãs, querendo colocar tudo junto para dizer que está tudo certo, está tudo correto, colocando Jesus no mesmo nível desses líderes existentes. Isso vai acontecer, porque Jesus disse que essas coisas iriam acontecer. Eu estou apenas atualizando o que Jesus falou. Aqui lá Jesus falou de religião afro, ele não falou dessas coisas, porque não tinha cabimento falar. Eu estou atualizando para dizer essa confusão, esse sincretismo religioso que vai existir e que já vemos em alguns momentos aí nós vemos. Você está entendendo o que nosso Senhor está dizendo? Que o que Ele falou irá se cumprir. É aí que nós seremos provados. Tanto que quando Jesus fala da sua segunda vinda, Ele vai dizer justamente isso. Que os seus seguidores, os católicos, os padres fiéis, os bispos fiéis, serão levados para serem julgados. E ali ainda diz que os matarão. E aí, claro, eu falei da hierarquia, mas é o povo cristão, os cristãos também de um modo geral. E Jesus diz que é ali que vai se dar o verdadeiro testemunho. Nas perseguições. Rezemos, irmãos. Precisamos rezar por este tempo, porque a igreja hoje já vive uma grande crise. Isso é constatado. Há uma crise na igreja. A crise, ela vai sendo mostrada da seguinte forma: cada um fala uma coisa. Antigamente, o ensinamento era um só. Hoje, não. Cada um fala uma coisa. E muitas ideologias, muitas contradições faladas por meio de nós sacerdotes. Infelizmente, é duro ter que dizer isso, mas que é verdade é. As contradições
em relação ao catecismo da igreja, as contradições em relação ao que os santos padres falaram. Aí se diz, né? Não, antigamente era assim, mas agora não é mais assim. Os tempos mudaram. Aí a permissividade vai entrando. Que confusão, que crise. Crise vocacional, crise nos seminários, crise nas casas religiosas, crise nas novas comunidades. Uma crise. Mas não estou falando isso para você ficar triste, não. Só estou falando para você o que Jesus disse. Está comprovado e nós estamos vendo. Mas cabe a nós rezarmos, pedirmos a Deus a graça da fidelidade, pedir a conversão, como Nossa Senhora em Fátima e em tantas outras aparições, ela fala, rezar pela conversão dos pecadores, rezar pela perseverança, rezar pela igreja, rezar pelos sacerdotes, rezar pelos bispos, para que possa ensinar, como Jesus está dizendo. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Olha, e tem uma coisa, não é menor no reino do céu porque a pessoa vai ficar lá, né, em último lugar. Não, é a condenação mesmo, por ter ensinado errado. Às vezes eu fico preocupado, meu Deus do céu, dá-me a graça, Espírito Santo, de não ensinar errado. Eu quero ensinar sempre certo. Por isso essa necessidade de ler o catecismo, de ler a doutrina da igreja, de se atualizar, para que não se fale errado. Deus me livre de eu falar alguma coisa que esteja contra a doutrina da igreja, contra a doutrina de nosso Senhor. E quando eu falo doutrina da igreja, é a mesma coisa com a doutrina de nosso Senhor. Porque a igreja, ela fala o que Jesus falou, ela só reafirma. Então, eu não posso ensinar errado. Ainda que isso possa me comprometer. Me comprometer numa perseguição e tantas outras coisas. Hoje em dia não é fácil pregar o evangelho. Não está sendo fácil. Esse dia eu estava conversando com um sacerdote e nós estávamos falando sobre isso. Não é fácil falar. Porque quando você fala o que está escrito na doutrina da igreja, no evangelho, na tradição, há um rebuliço, há uma perseguição por parte, não dos de fora, mas dos de dentro da igreja. Quantos padres sendo perseguidos por estar falando a verdade? Porque o certo virou errado. E o errado virou o certo. Então tudo é permitido, tudo se pode. Deus me livre de diante de Deus eu ter que prestar essa conta que Ele está dando aqui, olha. Que aquele que ensinar errado será considerado o menor no reino de Deus. Ou seja, não vai ficar no céu, não. Vai ser condenado por ter ensinado errado. Por isso, peçamos, meus irmãos, a graça de que se ensine o certo, o correto. Porque as almas precisam ser salvas. Quando se ensina errado, as almas se perdem. As almas não se salvam. É preciso ensinar o correto. Que
que Nossa Senhora, ela interceda pela igreja, que ela interceda pelos cristãos, para que nós possamos ser fiéis até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. E foi Jesus que disse: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.